participantes. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Boa noite. Tá escuro aqui. Vai estar as listas? Alguma dúvida, pessoal? Enquanto eu vou ligando o papel aqui. Atrasei um pouquinho hoje. Oh, show. Tá instalado aqui hoje. Muito melhorzinho. Foco, show. Quantos que nós estamos? 6 participantes. Então, pessoal, nessa parte de chapas, tá? Tanto de corte, chapa, dobra e estampagem, eu utilizo essa literatura base aqui. Tá? Esse líder é de Porto Alegre, ali o chefe lá da parte de conformação em Porto Alegre, tá? E tem muita informação interessante aqui, certo? Esse aqui é um curso que eles oferecem anualmente, tá? Todo ano tem. Você fazendo o curso, você ganha esse livro, tá? Tem um curso de chapas e um curso de forjamento. O de chapas eu fiz, de forjamento eu não fiz ainda, até por relaxamento meu, tá? Mas aqui fala, tem bastante informação, enfim, tá? Eu uso bastante literatura base dessa apostila aqui, tá? Aí, assim, essa parte do retorno elástico, até aqui eu vou ter que talvez escanear de novo, aqui tá mais bonitinho aqui a foto aqui, do que eu tenho ali na apostila, tá? Essa parte do fator que a gente vai ver hoje, do fator CAC, do fator de correção, né, da linha neutra, tá? Então, eu já estou usando todo desse livro aqui, tá? Antes eu tinha uns artigos e umas apostilas que eu usava de base, mas agora eu estou pegando dessa literatura. Tá? Então, se alguém quiser se aprofundar, enfim, é mais ou menos esse é o caminho das pedras. E Tá? consegue encontrar separadamente o livro, professor? Sim, consegue. Mas se tem interesse de comprar,
eu sugiro mandar um e-mail direto lá para... Tem o site aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir daqui. O site da Como é que é agora? Deixa eu abrir o meu e-mail. O e-mail tem lá. Eu sempre recebo as autorizações deles, enfim. LDTM Porto Alegre. URGS. Aqui. Laboratório de Transformação Mecânica. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. LDTM URGS, tá? Laboratório de Transformação Mecânica. Aí, aqui no site tem os trabalhos, né? Os livros aí. Os trabalhos. As áreas que eles atuam, enfim. Né? Ó, tem os livros. Tá. Esse livro aqui é a edição antiga, tá? E esse que eu estou mostrando aqui, esse aqui é a edição nova. Certo? Ó, presentemente para a questão de livros, ó. Tem e-mail, você consegue comprar. Não deve ser muito caro, né? Tanto esse aqui é de forjamento. Esse aqui é o que eu utilizo para laminação e trefilação. E esse aqui é a literatura base do nosso curso, que é a conformação. Né? Então, tem toda a lista aqui. Que mais? Senafor, tá? Aplicações, enfim, aqui está o que eles fazem, né? Aplicações deles. Senafor é um congresso, tá? O seminário Internacional de Forjamento, que acontece todo ano em Porto Alegre, tá? Esse ano não sei se vai acontecer, mas acontece todo ano em Porto Alegre lá por setembro, outubro, por aí. E a gente participou já com alguns alunos aí, com alguns trabalhos de alunos, em alguns Senafor. Então, como a gente não tem costume de escrever aqui na faculdade, a gente participa como de conclusão de curso, tá? Mas pode ser um trabalho independente de você estar cursando, estar terminando o curso ou não. Tá? Mas que... Bom. Isso aqui... Vamos começar de onde é que nós paramos. Eu não lembro bem certo onde nós tínhamos parado, mas eu vou falar da linha neutra, tá? Eu não falei na aula passada. Tá todo mundo aí já? 9 participantes. Tem alguma dúvida, alguma questão, pessoal? Querem ver antes de começar na quebra aí? Vamos embora. Vamos embora, então. As folhas aqui. Sem folha, para pegar. Vou dar mais uns detalhes. Ser no osso. Tem que ser no osso. Tá, então, a gente começa avaliando uma viga sobre flexão, tá? No regime elástico. Tá? No regime elástico. Mais especificamente, no limite elástico. Tá? O limite elástico é quando essa viga começa a deformar. Tá? Começa a deformar. Ah, peraí que eu tenho um exemplozinho. Só me dê uns minutos aí. Agora que eu lembrei. Eu tinha pego umas amostrinhas de chapa.
da firma. Justamente para essa aula eu estava esquecendo de usar. Tá? Então, deixa eu mostrar de frente que fica melhor. De frente que fica melhor. Assim. Tá. Então, esse aqui é uma tira de chapa, certo? É um material duro, tá? Não é um material macio, mas também não é o bicho para entortar, né? Se você fizer um pouquinho mais de força, você já empena ele. Mas ele tem uma resistência boa e um dobramento bom, certo? Bom, então, analisando a flexão, né? Quando eu tenho uma viga, aqui, certo? Vou engastar ela aqui na minha mão, tá? Mão esquerda, não sei qual lado do vídeo está aparecendo para vocês. E quando eu aplico um carregamento nessa viga em flexão, né? Eu gero um momento, enfim, o ponto de maior momento é aqui junto ao engaste, tá? Bom, esse material não sei a resistência dele, tá? Material peguei do chão da sucata praticamente, tá? Esse material é a cinta que amarra a chapa. A chapa vem amarrada, né, em cintas, e esse aqui é o material. Eu não podia ter pego um material específico e tal, né, conhecendo as propriedades, mas tudo bem. O que vale é a didática, é a representação do que a gente quer visualizar. Tá? Então, vou deixar ele mais ou menos retinho aqui e vou aplicar uma tensão. Tá, né? Não está no regime elástico. Tá? Vou aplicar mais uma tensão um pouco maior, né? Vai provocar uma deflexão maior, mas quando eu soltar, pá, não teve nenhuma deflexão, regime elástico. Tá? Até chegar um ponto, opa, agora começou a plastificar. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma barrinha para mim. Ó, ali já plastificou bastante, tá? Ali a linha, assim, olha aí, ó. Já plastificou bastante com a força que eu apliquei. Certo? Então, o que aconteceu nesse instante? A minha tensão de flexão, ela se comporta dessa forma triangular. Tá? Triangular. No ponto limite, onde ele começaria a escoar, tá? Onde ele começa a escoar, a tensão máxima que eu tenho, ela é sigma E, ou seja, a tensão de escoamento do teu material. Tá? O nosso KF aqui, que a gente estava tratando, né? E no dobramento a gente usa sigma E mesmo. O sigma E do teu material. Nesse ponto ele ainda não escoou. Ele ainda não escoou. Qual que é o momento máximo elástico, tá, que eu consigo aplicar nesse cara, nessa geometria, certo? Uma geometria quadrada aqui, retangular, certo? Como é que eu calculo isso? Tá? Tem um jeito fácil... Opa, apertei o botão errado, perdão. Se você conhece lá a teoria da resistência de materiais, a mecânica dos sólidos, tá? Você pula algumas etapas, tá? Mas se você quiser acreditar mais, né? Vou desenhar aqui a linha neutra e vamos desenhar outra parte da seção, certo? A linha neutra, nesse caso, bem exato no centro da seção. Eu vou desenhar aqui uma parte dessa seção em tração e uma parte dessa seção em compressão. Tá? E eu visualizo ali, aqui em 3D, não sei se vai ficar bom de visualizar, enfim, eu tenho uma distribuição de tensões, tá? E essa distribuição, ela é mais ou menos assim, né? Teria que ser pontilhada, tudo bem. Próxima vez eu desenho mais certo. E aqui no máximo eu tenho sigma E, né? A tensão de escoamento, certo? E esse momento, para isso acontecer, ele foi submetido a um momento máximo elástico. Tá? Momento máximo elástico.
na outra ponta, né? Se desenhar aqui a outra ponta do material. Né? Aqui a parte de cima está em tração. Então, para a parte de cima estar em tração, perdão, para a parte de cima de estar em tração, o meu momento tem que ser nesse sentido, né? Nesse sentido. Usando a regra da mão direita, ó, nesse sentido. Momento elástico. Tá? Elástico para a parte superior, para a face superior estar em tração. Tá? E aí, o que eu faço aqui? Eu faço um somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero, somatório de forças em y igual a zero, não tem nenhuma força em y, né? Se eu considerar o meu eixo, desenhei aqui, né? Mas considerando o meu eixo x, certo? No centro da seção aí. Somatório de forças em x, tá? Vai me dizer que a força equivalente da porção em tração e a força equivalente da porção em compressão, que é tração e compressão, devem ser iguais. Então, T menos C igual a zero, T tem que ser igual a C. O que é a porção de tração? Tá? É tensão vezes área. Qual tensão? Sigma E? Não, porque aqui tem uma tensão numa geometria triangular. Numa geometria triangular. Então, eu vou ter que calcular isso é meio complicado de dizer, mas tudo bem. O volume, tá? Desta tensão, certo? Essa tensão equivalente, enfim, certo? Qual que seria o volume dessa tensão? Eu vou ter sigma E, tá? Sigma E, então, altura, vezes base, S sobre 2, que é a nossa espessura, certo? S sobre 2, vezes, vamos botar as dimensões aqui que eu não botei, né? Lá no desenho tem, mas aqui não tem, né? Aqui eu tenho B e aqui eu tenho a espessura. Vai botar papel, tudo bem? S, espessura. B, largura. Tá? Então vai ser base, né? Vezes altura sobre 2. Tá botando sobre 2 aqui. Tá? Vezes B. Tá? Então aqui eu tenho o volume, né? A tensão vezes a área dessa porção. Isso aqui tem que ser igual a sigma E vezes S vezes B sobre 4, né? 2 vezes 2, 4. Então, a parte de tração e a parte de compressão tem que dar o mesmo valor. Beleza. Isso aqui eu não consigo, corto tudo e não me gera nada, não me sobra nada. Tá? Somatório dos momentos em relação à linha neutra. O somatório dos momentos em relação à linha neutra tem que ser igual ao meu ME. Esse aqui deu positivo, negativo, negativo. Então, M menos ME, né, que no momento que eu estou aplicando na minha viga, tá? Aqui. No momento que eu estou aplicando na minha viga, menos, tá? Agora, qual que é o momento gerado pela força equivalente T? Bom, a força equivalente T está aqui, né? Sigma E vezes S vezes B sobre 4. Vezes, essa é a força, a distância. Qual que é a distância de T até a linha neutra? Bom, para isso, eu vou abrir aqui o Hibbeler. Onde é que eu guardei o Hibbeler? Hibbeler. Esse aqui, eu acho que é esse aqui. Vamos compartilhar com
galera. Hibeler. Opa, não é esse aqui. É esse aqui. Certo? Lá no final do Hibeler, existe. Tinha meu livro guardado, senão podia ter pego lá também. A tabelinha aqui das propriedades geométricas dos elementos de área. Tá? E aí tem um triângulo. Será que tem um triângulo retângulo? Não, só o triângulo normal. Tá, 1/3 da altura. É isso aí. E aqui eu tenho o centroide. Tá? Então, pois é, achei que podia ter. Facilitaria. Tá? Enfim. Esse centroide, tá, do triângulo, ele está sempre a 1/3, o baricêntrico, o centroide, está a 1/3 da altura. Tá? Isso é meio padrão para qualquer triângulo, tá? Só que, olha só, lá no meu caso, lá no meu desenho, tá? Aqui, ó. Então, o centroide estará a 1/3 dessa superfície. Tá? Ou seja, estará a 2/3 da linha neutra. 2/3 da linha neutra. Então, a distância de T até a linha neutra vai ser 2/3 de S. 2/3 de S? Não, 2/3 de S sobre 2. É isso? Fechou? Sigma E vezes S sobre 2, força vezes distância. É isso aí. Está aí. Tá? Menos, então essa tensão, né, gerada, essa força de tração gera um momento negativo, e a força de compressão também gera um momento negativo. Então, menos a força de compressão, que ela tem que ser igual à de tração, E vezes S vezes B sobre 4, vezes a distância de seu centroide, que tem que ser a mesma distância da tração, 2/3 vezes S sobre 2. Vamos cortar aqui, vamos cortar aqui. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, ME, né, no caso crítico, tem que ser igual, tá? Tem que ser igual a 2 vezes o meu resultado daqui. Tá? Vou fazer 2 vezes. Aqui eu vou ter 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Eu vou ter 1/6 sigma E vezes S ao quadrado vezes B. Sigma E, S ao quadrado vezes B. 1/12 mais 1/12, né? Menos 1/12 menos 1/12 dá menos 1/6. Tá? Então, esse aqui tem que ser o meu momento, tá, na condição crítica. Se a gente utilizar a equação de viga, tensão MY sobre I, certo? Então, nossa tensão E, eu quero encontrar o M, né? M igual a sigma vezes I sobre Y. Tá? O momento de inércia de uma figura retangular, vamos lá no Fiedler, se vocês quiserem. Ali, né? 1/12 BH ao quadrado. Vou ter sigma vezes 1/12 vezes a B, e a altura vai ser a espessura, S ao cubo, não ao quadrado. Né? E o meu Y vai ser o S sobre 2. Está meio apertadinho aqui para fazer, mas é só para demonstrar. Tá? Eu corto esse aqui com esse aqui, corto esse S com esse S, e eu vou ter essa mesma expressão. Então, essa expressão, ela deriva do mesmo local, do mesmo lugar. Do mesmo lugar. O que significa isso aqui? Significa que quando aplicar essa força de dobra na minha máquina, quando aplicar esse momento na minha peça,
eu vou começar a dobrar. Tá? Eu vou iniciar o processo de dobramento. Tá? Conforme eu vou dobrando, o meu material vai plastificando. Certo? Vai se plastificando, né? Vai plastificando, aí eu posso considerar ele totalmente plástico ou com encruamento, certo? Aqui eu dobrei, encruou. No caso crítico, vou pular um pouquinho para frente aqui, depois a gente volta. Ó, tá, aqui está a equação que a gente encontrou. Esse aqui seria de um caso intermediário, tá? Onde eu não deformei o centro, mas deformei a borda. E o caso crítico acontece quando eu deformei toda a seção. O caso crítico acontece quando a minha seção está totalmente deformada na tração, totalmente deformada na compressão. Aí a distribuição, nesse caso, não é mais um triângulo, e sim um quadrado. Tá? E para isso acontecer, então, eu tenho a aplicação de um momento chamado de plástico. Tá? Se eu fizer a mesma coisa, somatório de forças em y igual a zero, somatório de forças em x igual a zero, né? Vai me dizer que t tem que ser igual a c. Somatório dos momentos na linha neutra, certo? Na linha neutra, bem nesse ponto aqui. O que vai me dizer? Vai me dizer agora, eu vou calcular com a geometria retangular, que é um pouco mais simples. Sigma E, certo? Vezes S sobre 2 vezes B. Isso aqui, então, é a minha força de tração. Tá? Força de tração. Né? Não tenho mais o sobre 2 quando eu tinha triangular. E a distância da força equivalente até a linha neutra. Como a figura é retangular, essa distância vai ser S sobre 4. Tá? S sobre 4. Mais a porção de compressão, que vai repetir a mesma forma. Sigma E vezes S sobre 2 vezes B vezes S sobre 4. Tá? Então, esse momento vai dar 2 vezes isso aqui. Sigma E vezes S ao quadrado vezes B sobre 4. Esse é o momento plástico. Tá? Você tem essa fórmula aqui. Beleza? Não, tudo certo. Então, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que minha chapa começa a dobrar com esse momento, com esse esforço. Perdão. Aí, conforme eu vou encruando, esse momento vai aumentar um pouquinho. E no limite máximo vai ter porcaria, esse valor. Tá? No limite máximo vai ter esse valor. Que é que a gente vai utilizar depois para calcular a força de dobra. Tá? Mas por que eu trouxe isso aqui um pouquinho antes? Porque aqui quando a gente faz aqui mesmo, aqui eu pulei essa etapa, mas tudo bem. Quando a gente faz somatório de forças em X, tá? Quando a gente faz somatório de forças em X, a gente pega aqui, né? Sigma E vezes, eu vou botar aqui S sobre 2 vezes B igual a sigma E, tá? Seria a parte de tração e a parte de compressão. S sobre 2 vezes B. Tração e compressão. Corto os B já para não me incomodar. Agora, o que acontece se, e a gente sabe que, o material se comportar na tensão de tração de forma diferente do que a tensão de compressão. Esses valores serão diferentes e eu não posso cortá-los. Tá?
não posso cortá-los. Então, a gente acrescenta um fator. Então, se eles são diferentes, quer dizer que esse valor aqui também tem que ser diferente para respeitar esta igualdade. Se aqui eu tenho 200 e aqui eu tenho 300, então esse valor aqui ele tem que flutuar, né, para compensar essa relação. Então, a gente vai incluir o fator sigma e de tração vezes um fator, tá, que o Solid chama de fator K, a gente chama só de fator por enquanto, a gente pode até que vai multiplicar a espessura, tá? Sigma E de compressão vezes 1 menos o fator vezes a espessura. Eu acho que é o contrário. Acho que o fator é na compressão. Aqui, a porção de tração, quando ele dobra, é o contrário. Quando ele dobra, aqui é 1 menos F, perdão, e aqui é F. Tá? Sigma E de tração, 1 menos F vezes S é igual a sigma E de compressão vezes F vezes S. Tá? Então, eu tenho que o fator F, enfim, ter que isolá-lo aí, mas a gente consegue encontrar a relação, tá, do fator F. Se eu jogar esse aqui para baixo, eu vou ter 1 sobre F menos 1 igual a sigma E de compressão sobre sigma E de tração. Tá? Vamos jogar esse F, esse 1 para o lado de cá. 1 sobre F igual sigma E de compressão sobre sigma E de tração, mais 1. E aí, passo multiplicando cruzado, só que aqui eu tenho que tomar um certo cuidado, porque tem esse 1 aqui. Bom, não me lembro. Mas enfim. Tá? O meu fator F vai ser uma relação da tensão de compressão pela tensão de tração do material. Tá? Quanto maior essa diferença, maior o meu fator. Mas, enfim, modifica meu fator F. Tá? Mas o F também ele depende do raio, ou melhor, da relação raio sobre a espessura. Tá? Depende do material. Depende do material. E depende da relação raio sobre espessura. Tá? Para aços, essa relação é mais ou menos padrão, então para aços a gente pode assumir um valor que varia só em relação à relação raio pela espessura. Tá? Isso é difícil de fazer de forma teórica, mas é difícil de ter assertividade, de ter precisão. Tá? Então, a gente faz isso de forma prática. Tá? Então, o que acontece? Como o material é mais fácil a tensão de escoamento, tá? Para tração é menor do que a tensão de escoamento para compressão, essa linha de dobra, né, para manter aquela igualdade, se desloca, certo? Para a face interna. Certo? Quanto que ela se desloca? Bom, essa aqui é a apostila da URGS, né, que eu usava de referência, e aqui tem o Schaefer, esse livrinho azul, tá? A relação lá que tem do FK para essa referência, tá? A gente calculou com um, calculou com o outro, mas enfim, até por questão de que isso aqui é um livro, isso aqui é um artigo, uma apostila, enfim, então eu estou indo sendo mais tendencioso, tá, para essa relação do Schaefer aqui. E aí a gente calcula, né, baseado na relação raio e espessura, o fator K, certo? Fator K. E o Y, ou seja, essa distância em milímetros, vai ser o fator K vezes a espessura. Tá? E aqui o comprimento da peça desdobrada, ela vai ser o quê? O ângulo em radianos vezes o raio. Tá? Qual raio? É o raio da linha média.
certo? Se você, qualquer livro de matemática, até buscar na internet aqui, ó. Tá, primeiro só te pela internet, né? Tem qualquer livro de matemática, tá? Vai te dizer que o comprimento do arco é o ângulo em radianos vezes o raio, tá? O ângulo em radiano vezes o raio. Então, aqui a gente tem o ângulo em radianos e aqui o raio da linha neutra. Por que o raio da linha neutra? Porque, em teoria, a linha neutra é aquela que não sofre deformação. Tá? Como ela não escoou, a minha linha neutra não escoou, ela não sofre deformação. Se ela não sofre deformação, você não tem alteração do seu comprimento. Não tem alteração do seu comprimento. Tranquilo? A tarefa de hoje que eu botei lá no livro para vocês, no Moodle para vocês, perdão, é para calcular, né, o desdobramento de um componente. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar interessante, se alguém quiser puxar algum problema que tenha ou uma questão de desdobramento, depois a gente pode... Eu estou acabando a reunião, tá? A gente vai para outra lá. Depois a gente pode fazer isso no Solid também. A gente pode fazer isso no Solid e mostrar para vocês. Então, deseja-se... Vocês querem vocês das medidas? Botem no chat aí os comprimentos aí que vocês querem do perfil L aqui. Calcular o perfil L porque é mais tranquilo, mas poderia ser um U também, tá? Vamos fazer um U. Nunca fiz um U. Vou deixar de ser preguiçoso, calcular. U. Alguém quer colaborar aí com as medidas deste U? Não? Vamos lá. Então eu vou. Tá, eu vou botar uma peça aqui de 3 milímetros de espessura. Alguém se pronunciou. 3 milímetros de espessura. Eu vou botar aqui 45. Não, 100. 50. Não pode ser 50 também. Não muda nada. O que muda, pessoal? Muda é que você tem que saber interpretar o desenho. Interpretar a tua peça. Por quê? Porque nesse desenho, tá? Nesse tipo de perfil, eu tenho essa